Porque se a criança está gostando, ela para, ela ouve. Agora, se ela não está gostando, imagina, ela não tem paciência, ela faz barulho, ela fala, ela quer sair, ela quer entrar no palco, enfim, né? Então é o mais exigente. E você vê que eles sentem falta desse contato. Porque é só começar, eles podem até estar fazendo, né, bagunça e tal, mas a partir do momento que você puxa o foco, né, e você começa a fazer, né, o teu trabalho, você começa a contar a história, usando os elementos, né, ou só narrando, ou só interpretando, ou com música, seja o que for, mas você vê que chama a atenção dela. Daí cabe a você manter, né, isso até o final, ou não, mas assim, elas prestam muito atenção, elas entram na história, elas não têm pudor de ficar com vergonha, elas participam, até acontece vezes não é que atrapalham, mas assim, elas querem participar tanto, né, que acabam falando, querendo, né, entrar na cena, ou dando palpite, ou cutucando do lado para falar alguma coisa sobre, né, o que está acontecendo. Eu sinto que elas, não só as crianças, mas os adultos também, eles querem alguma coisa, eles querem estar ali presentes, eles querem participar, eles querem ouvir, eles estão abertos para tudo que é tipo, né, todo tipo de arte. E quando você começa a contar uma história, eles querem ouvir, entendeu? Interessante, Beth, porque durante 25 anos eu dei aula em universidade. E durante muitos anos eu acabei inserindo muito nas aulas, eu gostava de contar histórias. Eu gostava de contar, particularmente era a turma de pedagogia, psicologia, eu gostava muito de contar mitos gregos, mitos egípcios, para ilustrar. Eu dava aula de psicologia do desenvolvimento, psicologia da educação. Então, para ilustrar, eu contava alguns mitos. Causos. E o que me chamava muito a atenção é ver jovens, estavam na universidade, e como a mitologia exercia um fascínio. Eu, Juliana, Beth, exercia um fascínio extraordinário naqueles jovens. E o interessante, que é muito legal pensar, é que a gente só lembra das civilizações que foram muito ricas artisticamente. Isso. A grega é o exemplo, o Egito, os incas, né, que são mais próximos, os maias, todos são lembrados por uma cultura artística. Isso. Então eu noto que a história, ela exerce um fascínio muito grande. E eu sou de uma geração também que eu peguei muito o meu pai, a minha mãe, né, os meus avós, minha avó particularmente, que eu convivi mais próximo, contando histórias da cultura familiar. Né? Isso. E a gente navegava naquelas águas, que era uma coisa extraordinária, aquelas histórias. E, puxa, eu acho um trabalho muito interessante. De passar de geração para geração. Agora, Beth, para contar histórias precisa ter técnica. Tem que ter técnica, né? Aliada ao talento, né? Ao estudo, tem que ter muita técnica, né? O teatro em si, né? Não só para contar a história, tem que ter muita técnica. Até voltando um pouco, você falou antes de... Agora me perdi. É que eu tava querendo entender melhor, por exemplo, que eu sempre fico pensando nos nossos internautas. Alguém está assistindo ao programa e diz, puxa, eu tenho vontade de contar histórias, eu tenho vontade de aprender a contar histórias, eu tenho vontade de dominar algumas técnicas. Então, mas na verdade, assim, existe técnicas, mas o que é importante, o primordial é você saber a história, né, com segurança, você conhecer a história, isso é o primordial. E você se divertir com o que você está fazendo. Você curtir. Não adianta eu contar uma história para você, mas não dominar a história, em primeiro lugar, né?
e está contando mecanicamente. Não funciona. Você tem que sentir, você tem que viver, você tem que acreditar naquilo. Se emocionar, você tem que acreditar naquilo que você está falando, né? E ser de verdade, Alexandre. De verdade, porque o público sabe, principalmente a criança, sabe quando você está enganando, né? Quando você está fingindo que você está brincando, fingindo que você está gostando e não está. Você está me lembrando de uma pesquisa científica eu acredito que se deu mais ou menos na década de 70, que era na área de educação. Então, eles tentam entender o que facilitava a aprendizagem dos alunos. Então, se pegou vários tipos de estilos de professor. E o estilo de professor que produzia o melhor desempenho da aprendizagem era o professor que acreditava naquela mensagem que ele estava dando. O estudo mostrava exatamente isso. Ou seja, às vezes o professor ele pode conhecer muito aquilo, mas ele não está envolvido com aquilo. Isso, envolvimento. Então a falta do envolvimento, ela enfraquece a resposta do aluno de prestar atenção, de se motivar para aprender. Claro, e tem várias técnicas, né, de contar a história. Tem a narrativa, você narrando, você interpretando, você narrando, interpretando, tem objetos, né, adereços, você pode usar, tem teatro de sombras. Isso eu me lembro que era uma discussão que se fazia muito. Se era melhor contar uma história narrando para uma criança ou interpretando aqueles personagens. Como você tem alguma opinião? Então, não, eu acho que depende da história, depende da mensagem, depende do que você quer, para quem que você está falando também, depende muito de que, né, crianças são essas. Depende, você pode fazer tudo junto, né? Depende também como o ator se sente melhor. Tem ator que gosta só de interpretar, só de narrar. Entendeu? Então depende de várias coisas. Quer dizer, você não adotaria uma linha rígida? Não tem. Conforme o público, conforme a história, conforme o contexto, o momento. Eu posso também mesclar. Pode. Parte eu narro, parte eu interpreto. Isso acontece lá nas histórias que a gente, né, que eu vou contar lá no Sesc. Eu narro e interpreto ao mesmo tempo. Você não dá curso, Beth, de ajudar uma pessoa que quer desenvolver técnicas? Eu, inclusive, dou em Sescs, né? Me contrato para dar oficinas de contação de história também. Pessoa que tem vontade de entrar em contato com você, fala, puxa, eu queria conversar, eu queria aprender, eu queria trazer a Beth aqui para contar uma história na nossa escola ou no nosso evento. Como que ela faz para te localizar? Vou te falar. E não só crianças, viu, Alexandre? Adultos também. A gente conta história para adultos também. Como que é isso? Pô, querido, me contratam para fazer um monte de coisa. Também, por exemplo, a última história, contação de história que eu fui fazer foi para uma senhora que ela era sufi, né? Uma filosofia, né, de vida. Então eu falei, você tem alguma história sufi aí, né? Eu falei, não, mas eu escrevo também, eu monto, adapto, né? Daí eu fui fazer. Então foi numa festa de aniversário e fizeram essa surpresa, né? Eu entrei cantando, sempre tem interatividade com música, né? Que legal, das minhas histórias. E daí eu contei uma história, né, dessa filosofia sufi, e com interatividade dos convidados, tudo. E é uma história adulta. Entendeu? Uma história. Já contei também muita história do Mário de Andrade, que me contrata, o peru de Natal, agora na época de Natal, né? Então também não é só contador para criança, não. Os adultos também. Que legal. Então dá para as pessoas saberem te localizar. Tá, eu ainda não tenho site, estou montando meu site, então eu vou dar meu e-mail, que é Beth Rizzo Atriz, Beth, BETH-RIZZO, atriz, @yahoo.com.br. Maravilha. Tem um telefone, Beth? Tem, 11 São Paulo, 9206-7066. 9206-7066. 9206-7066. Maravilha. Juliana, a música facilita estados de consciência? Facilita. Como que é isso? Antigamente, né, as pessoas tinham uma questão com a música de que elas percebiam que se sentiam melhor, e a partir disso eles começaram a fazer estudos.